Oi, turma, tudo bem? Estamos começando o nosso EduCast, o nosso podcast que traz ciência e informação para você. Nosso convidado de hoje é o professor Dr. Felipe Naveca e eu me chamo Raíja Teixeira, estarei conduzindo a nossa conversa de hoje. O professor Dr. Felipe Naveca, ele possui bacharelado em microbiologia, mestre e doutor também em microbiologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele tem experiência na área de micro, com ênfase em virologia, biologia molecular, biotecnologia e bioinformática. Ele é pesquisador de saúde pública, ele faz parte da equipe do Laboratório de Ecologia de Doenças Transmissíveis na Amazônia pela Fiocruz e do Laboratório de Flavivírus, que é uma referência regional para os vírus de dengue, febre amarela, chikungunya, zika e Nilo ocidental. Ele é gerente de subunidades de PCR em tempo real e genômica da rede de plataformas tecnológicas do Programa de Desenvolvimento Tecnológico em Insumos para a Saúde. Ele também é docente permanente do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Biologia de Interação Patógeno e Hospedeiro e é membro da Rede Genômica de Vigilância em Saúde do Amazonas. Dr. Felipe, ele é um cientista brasileiro renomado e hoje estará compartilhando com a gente sua experiência profissional. Seja bem-vindo, professor Felipe. É uma honra. Que isso, eu que agradeço o convite. Muitíssimo obrigado por estar aqui com vocês hoje. Legal. O professor Felipe vai estar conversando hoje com a gente a respeito da gripe aviária, que é uma notícia hoje que, vou colocar entre aspas, nos atormenta, né? A questão da virologia e a Amazônia como um todo, a experiência dele em relação ao processo pandêmico, em relação à gestão laboratorial, aquele momento que nós vivemos que foi muito difícil como um todo. O professor Felipe, ele fez parte, ele coordenou o sequenciamento, para quem não sabe, ele coordenou o sequenciamento do genoma do novo coronavírus, uma nova linhagem. Você pode estar comentando isso com a gente? Sim, desde o início da pandemia, nós verificamos que ia ser necessário fazer isso que a gente chama de vigilância genômica, de acompanhar o vírus ao longo do tempo, principalmente por se tratar de um vírus novo, né? Então, desde os primeiros meses, quando começou, nós já nos estruturamos preparando para isso. Então, o primeiro genoma da região norte do Brasil foi feito aqui no laboratório, aqui atravessando a rua. Para quem não sabe, a Fiocruz é aqui na frente. Exato. Então, a gente fez o primeiro genoma ainda em março de 2020. Foi de uma pessoa que vinha da Espanha. Naquele momento, a Espanha tinha um número absurdo de casos. Sim. E esse caso chegou sem sintomas no Brasil. Mas como vinha de lá e a gente tinha um contato com essa pessoa, falou, nós precisamos testar. E era positivo, nós testamos e foi o primeiro da região norte. Então, desde março de 2020, nós ficamos fazendo essa vigilância. E aí, quando foi final de 2020, início de 2021, foi quando surge a P1, ou Gama, né, que depois foi chamada de Gama, que foi o grande problema. Que foi o terror para todos nós. O Brasil, antes e depois da Gama, né, foi muito ruim. E aí, como nós víamos fazendo esse processo, né, de vigilância, nós identificamos que tinha algo novo, né, tanto pelos dados epidemiológicos, mas pela caracterização genética. Era uma nova linhagem e ela evoluiu aqui no Amazonas. De fato, ela surge no Amazonas a partir de uma outra linhagem que tinha o nome 28. Então, a partir da B.1.28, surgiu a evolução que depois foi chamada de P1. Então, a gente conseguiu acompanhar bem esse processo. Você acha que tem fatores na nossa região que ocasionam esse processo de... Assim, o que eu entendo dos vírus é que eles têm um poder de mutação muito grande para eles sobreviverem, né? A forma de sobrevivência deles. O senhor acha que algo na nossa região foi especial? Olha, isso é uma das teorias que existem. Não se foi comprovado isso, tá? A gente não tem uma comprovação científica. Mas uma das teorias é que porque cada população ela vai responder de uma maneira diferente. Sim. Como a gente tem uma miscigenação muito grande, né, na nossa população, inclusive com a população indígena, pode ser que tenha sido um dos fatores. Mas a gente também não pode esquecer que tem uma questão temporal aí também, no sentido de que para a influenza, que é um outro vírus respiratório importante, as nossas ondas são antes do sudeste e de outras regiões do país, né? Então, a gente estava num momento que tudo era favorável para o vírus. Nós estávamos num momento de chuvas, naquele período, nosso período de chuvas na região amazônica. Nós tínhamos o surgimento de uma variante nova, com muito mais poder de transmissão. Então, isso foi... E um período onde nós estávamos no final do ano.
Então, as pessoas querendo se encontrar, achando Sim. que já tinham passado o pior momento da pandemia, e aí deu no que deu. Não, Né? verdade, verdade. Uma outra curiosidade, eu sei que quando a gente está gerenciando um laboratório, principalmente no meio de uma crise, tem situações que a gente precisa contornar, né? Usar de inteligência emocional, de gestão. Aí eu lhe pergunto, qual foi a maior dificuldade que o senhor enfrentou em relação ao fluxo laboratorial? Essas novas amostras, os insumos, os profissionais, lidar com algo que é novo, né? Com algo que nunca tinha sido descrito anteriormente, lidar com coisas novas. Como é que foi isso? Eu acho que o maior desafio realmente foi o tamanho do problema, né? Porque nós, como um laboratório de pesquisa, a gente não está acostumado com uma rotina de muitos casos diários. Sim. A gente está um ou outro caso, né? Algumas dezenas por ano, Sim. e a gente passa a ter milhares por ano. Então, essa escala foi muito difícil lidar com isso, principalmente no início. Nós não tínhamos laboratórios preparados para o volume de amostras que nós estávamos trabalhando, ninguém tinha. No mundo inteiro. Ninguém estava preparado. Ninguém estava preparado para isso. E a gente teve que se preparar ao longo do tempo. Então, na primeira onda da pandemia, eu acho que foi a pior para nós em termos de laboratório. Porque a gente começava a receber centenas de amostras, às vezes, num dia só. E a gente sabia que tinha que dar aquele resultado do diagnóstico para as pessoas, porque as pessoas precisavam daquilo para ser internadas, inclusive. Né? A gente tinha essa situação na época. E aí nós trabalhamos muito em parceria com o LACEN Amazonas. Nós fomos muito parceiros nisso daí. Então, na hora em que um estava mais sobrecarregado, o outro segurava, a gente estava trabalhando nisso. Mas, então, a gente não tinha automação no laboratório para dar vazão para isso, né? Era muita coisa manualmente, era feita manualmente, então isso atrapalhava. Além de uma outra coisa que aconteceu, que talvez outros estados não tenham sentido tanto. A gente teve uma diminuição muito grande dos voos para a região norte. Sim. Então, os nossos insumos que vinham do Sudeste, São Paulo principalmente, não chegavam. Então, em alguns momentos, nós quase paramos o diagnóstico. Eu não digo nem pesquisa aí, né? Sim. Eu estou falando ainda de diagnóstico. Porque ia acabar os insumos, plástico, material plástico, descartável, já estava chegando no limite. Como é que a gente contornou isso? Conversando com outros colegas que trabalham com outros patógenos e não estavam atuando diretamente na pandemia, que tinham estoques de alguns insumos, a gente pedia isso para não parar o que a gente estava fazendo. Nós pedimos apoio em alguns momentos da Força Aérea, porque não tinha voo comercial. Então, o primeiro equipamento que nós compramos de automação aconteceu isso. O fornecedor disse que eu não consigo entregar em Manaus porque não tem voo. Aí eu falei, você consegue entregar no Rio de Janeiro? Consigo. Então, entrega na base aérea do Galeão, no Rio de Janeiro, e a Força Aérea trouxe para cá. Que legal. Então, a gente teve que se usar virar. Contatos, de fato. Se virar para conseguir isso. Acaba que estreitar esses contatos, né? Quando a gente pensa num bem maior, que é o bem do paciente, né? Não só naquele nível de pesquisa. De tudo isso que o senhor trouxe, assim, a melhor solução foi o contato entre diferentes instituições, mas uma outra, na sua visão, qual de tudo isso que o senhor passou, o que foi assim uma solução que o senhor achou, nossa, essa aqui foi, para o momento, foi a melhor? Olha, eu não diria uma solução assim, do ponto de vista de uma mudança de fluxo, mas o que eu me orgulho muito é do comprometimento das pessoas. Sim. Da equipe que nós temos na Fiocruz, muita gente jovem, né, assim, recém-graduado. A gente não podia limitar, a gente não podia ter não graduado por conta da questão do risco, né, biológico, etc. Mas quem não era graduado ajudava remotamente, né, com gerenciamento de dados, etc. E a equipe, em nenhum momento pensou se tinha ou não tinha que ajudar. Ela estava disposta. Sim. E nós viramos algumas noites no laboratório trabalhando igual a indústria mesmo, né? Alguns dormiam, os outros continuavam e a gente conseguiu dar conta assim. Um faz extração, outro faz genotipagem, outro faz a leitura. Exatamente. Olha, então, algumas noites a gente dormiu no laboratório porque realmente era uma situação de guerra, né? Sim. E nós nos testávamos constantemente para saber se nós mesmos também não estávamos contaminados. A gente teve pessoas que se contaminaram. Nem foi no laboratório, depois foi verificado que foi no próprio ambiente familiar, né, porque outras pessoas tinham que trabalhar, etc. E como a gente fazia uma rotina de testagem muito grande, então as pessoas eram afastadas, voltavam depois e a gente via as pessoas que estavam positivas e estavam relativamente sintomas leves, elas estavam querendo loucamente voltar porque sabiam que a demanda estava muito grande. Para ajudar. Então, eu acho que esse comprometimento de todos,
de todos que eu tive da nossa equipe na Fiocruz, para mim foi o mais importante. Foi o essencial. Foi. Qual é a maior lição que o senhor tira de tudo isso? Ninguém resolve um problema desse tamanho sozinho. A gente tem que trabalhar junto e as instituições entenderam isso rapidamente. Nós tivemos essa parceria muito grande com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, né? A FVS, que inclusive hoje tem o nome Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto, porque nós perdemos a Dra. Rosemary para a Covid. Então a gente tinha reuniões o tempo inteiro, além de contato por mensagem, né, aplicativo, o tempo todo isso. Então essa troca de informação é fundamental. O que nós tínhamos de um acordo, assim, né? Quer dizer, nós tínhamos... Saía um resultado, por exemplo, de genotipagem. Imediatamente já era avisado para a vigilância, ó, tem uma coisa nova aqui. Esse contato, né? Não tem como. Não tinha hora. Não tem como. A hora que saiu o resultado, meu compromisso com eles era avisar. Avisar para eles intervirem, de fato. Agora, pegando mais a situação dos vírus amazônicos. Aqui, há umas 2 semanas atrás, o senhor fez parte de uma identificação do vírus da dengue, tipo 3, né? Que há mais de 15 anos ele não era, não vou dizer encontrado, né? Ele não era identificado em amostras biológicas. A gente sabe que a região Amazônia ela possui algumas peculiaridades epidemiológicas, né? A questão da sazonalidade, como o senhor colocou, a questão dos ribeirinhos, do acesso, enfim. Como é que é fazer pesquisa na Amazônia em relação a essa identificação desses vírus, não somente falando da dengue? A gente tem na literatura científica a região amazônica ela é considerada um hotspot, né, para emergência de novos vírus, ou seja, um local onde se sabe que vai ter emergência de muitos vírus por conta da nossa grande biodiversidade. Então, isso vai acontecer, isso é algo que acontece. Não tem como fugir, não tem para onde correr, a gente precisa sempre estar se atualizando. Isso, e a gente precisa estar pronto para responder. Sim. Né, rapidamente. Então, algo que eu sempre tentei fazer ao longo, né, desde que eu entrei na Fiocruz, é fortalecer esses mecanismos para dar resposta de maneira local. A gente não precisar mandar material para fora do estado para ter um resultado para saber o que é. Sim. Então, isso foi algo que nós, há muitos anos, estamos trabalhando para fortalecer e nós conseguimos fazer, nesse caso da Covid e como nesse que você comentou do Dengue 3, que eram casos que foram identificados em Roraima, né, inicialmente em Roraima. Nós confirmamos no sequenciamento e fizemos o que a gente chama de estudo filogenético para mostrar que não só era um dengue 3 que não causa epidemias há 15 anos, mas era um novo dengue 3 vindo da Ásia. Não é o mesmo dengue 3 que já circulou aqui no início dos anos 2000. Uma nova cepa. Isso, é uma nova cepa do dengue 3, que é a mesma que está circulando nos Estados Unidos, em Cuba, Porto Rico. Então, é uma nova introdução do dengue 3 nas Américas como um todo, e nesse trabalho a gente conseguiu mostrar isso. Eita! Agora me fale uma coisa, após esse processo de identificação desse vírus, qual que seria o segundo passo, assim, dentro num fluxograma de controle vetorial? Então, toda vez que a gente tem uma informação como essa, o primeiro passo é passar para o seu vigilância local. Sim. Então, na Covid, na dengue, qualquer outro vírus, a gente tem um resultado desse, o primeiro contato é para vigilância. Então, eu até faço primeiro um contato até, vamos dizer assim, não oficial. Sim, informal. Informal, de dizer, olha, tem uma coisa nova, vou te mandar Vou te dar um spoiler no WhatsApp. Vou te dar um spoiler tem aqui. Vírus novo. Isso. Amanhã te dou um oficial, mas eu já estou te adiantando aqui para já se preparar. Isso aconteceu, por exemplo, com chikungunya. Tá? Em 2015, acho que até essa história é bacana de contar, porque mostra como é importante isso. Em 2015, nós tivemos os primeiros casos de chikungunya aqui no Amazonas. E como é que foi feita essa identificação? Era uma família, 3 pessoas da mesma família com sintomas parecidos com dengue, né? Ainda não tinha chikungunya aqui. E, por acaso, uma amiga em comum nossa que trabalha na vigilância, ela acompanhou esses casos e me ligou. Aí, Felipe, a gente está com uns casos aqui que não parece ser dengue. O que a gente conseguiria testar? Aí eu falei, a gente consegue testar para chikungunya. Naquele momento a gente tinha se preparado por conta dos casos que já estavam acontecendo no Brasil. E aí, você consegue? Consigo. Essas amostras elas chegaram na Fiocruz 6 horas da tarde e às 9 horas da noite a gente deu o resultado de chikungunya. Eita, força-tarefa. Força-tarefa, a gente já ficou esperando. Já estava preparado ali para uma prévia do que podia estar acontecendo. Isso,
Porque quando houve esse alerta, eu já avisei o pessoal no laboratório, ó, a gente precisa... Pode ser que aconteça. Pode ser que aconteça, Separa a gente precisa se material. preparar. E aí nós ficamos esperando. Chegaram as amostras, foi o tempo de extrair, fazer o PCR em tempo real e identificar que era chikungunya. E aí quando eu avisei, foi até surpreender, mas como assim, já tem um resultado? Eu falei, Eu tem que estava ser só assim. esperando essa amostra. Exatamente. O fluxo já estava pronto. E o que aconteceu? Isso desencadeou uma série de medidas, inclusive de controle vetorial. Então a equipe da FVS foi avisada naquela noite. Tudo na mesma noite. Na mesma noite. Ninguém esperou. Não, o aviso foi feito naquela noite e na manhã, 7 horas da manhã, a equipe já estava na residência da família e identificou vários focos de Aedes aegypti. Nossa. Ou seja, tinha uma bomba ali armada, né? Sim. Porque tinham 3 casos de chikungunya é explosivo. Sim. Uma casa com vários focos do mosquito, transmissor. E aí eles conseguiram debelar aquela emergência, né, que estava acontecendo ali. Então, acho que esse é um exemplo de trabalhar com a vigilância imediatamente. Show. Né? E deu bastante certo que a gente conseguiu controlar aquele foco. O senhor traz 2 exemplos clássicos de cooperação, né? Não tem realmente como a gente fazer ciência sozinho, né? O meu laboratório só, eu penso sozinho. Realmente a gente consegue enxergar que os bons laboratórios, eles têm cooperações, né? Não só a nível dentro do nosso estado. Cooperação técnico-científica, seja no estado, ou seja, né, com outros lugares, e investimento. Isso é fundamental. Sim. Ninguém faz nada sem investimento também. De fato. Eu acho que um outro ponto importante também que o professor traz é ele estar adiantado em relação ao problema, né? Eu sei que pode ser que aconteça, eu sei que o chikungunya está sendo emergente, já deixo toda a minha equipe laboratorial pronta para uma situação dessa, né? Tanto na situação da linhagem do Covid, né, que o senhor falou que o senhor já deixou tudo pronto, quanto na situação do chikungunya. Então, essa questão da consonância da equipe, essa maestria na equipe, né, você controlar todos os processos. E qual que o alerta que o senhor deixa para a população em relação a esses vírus emergentes? Isso é um processo inevitável, né? Todo momento estão surgindo novos vírus. A grande maioria deles não vai ser nada importante, né, para as pessoas, porque às vezes, os vírus emergentes, normalmente, eles emergem de um animal, né, silvestre. Sim. Então, na grande maioria das vezes, já existe uma barreira aí de distância, que é a distância de um animal para nós. Então, às vezes, esse vírus que infecta bem um animal não consegue infectar bem um ser humano. Que é mais ou menos o caso da gripe aviária, que a gente pode entrar em detalhes daqui a pouco. Podemos. Mas isso é mais ou menos esse sentido. Só que, às vezes, acontece uma combinação de que emerge um vírus que consegue infectar um ser humano e, a partir desse ser humano, consegue o humano infectar outro ser humano. Aí é o problema. Sim. Entendeu? Então, se um vírus consegue infectar um ser humano e esse ser humano infectado com esse vírus consegue infectar outro ser humano, a situação começa fica mais grave. Começa a cadeia de transmissão. Começa uma cadeia de transmissão. Eu até converso muito com os meus alunos a respeito do processo evolutivo dos vírus, né, em relação aos outros micro-organismos. Né? A gente tem o processo de resistência bacteriana, que ele acontece, ele é real, né? Tem outros mecanismos de resistência em relação a parasita, mas os vírus, para mim, não tem igual. A forma como eles sobrevivem fazendo o processo de mutação gênica e eles vão se tornando ou mais virulento ou para tentar aumentar ali aquele potencial de vida dele como um todo. Aí, puxando o assunto da gripe aviária, que é o que está chamando a atenção hoje da gente, no dia 22 de maio desse ano, o Ministério da Agricultura e Pecuária publicou a portaria decretando estado de emergência zona sanitária em todo o território nacional por 180 dias em relação à influenza aviária H5N1. Que é altamente patogênica, né, em aves silvestres no Brasil. O senhor pode estar falando algo a respeito? Sim. O H5N1 ele é um vírus que causou um alerta mundial por volta de 2005, quando começou a ter casos de aves silvestres morrendo, né, com esse vírus. E aí se verificou que ele é um vírus altamente patogênico para as aves. Sim. Então, isso deu um alerta, né, muito importante. E nós tivemos casos humanos desde 2005, um número pequeno de casos humanos. Controlado, principalmente por essa questão que eu comentei anteriormente. Esse é um vírus que se transmite bem entre aves, mas ele não consegue infectar bem seres humanos. Ele tem uma baixa capacidade de transmissão para ser humano, e principalmente ser humano. Então, é um vírus que tem uma dificuldade de se espalhar. Ele pode ter ali aquele animal contaminado, ele pode estar contaminando o ser humano, de animal para ser humano. Isso pode acontecer. Pode acontecer. Mas de humano para humano, pode, mas a chance é menor, a probabilidade é menor? Até o momento, sim.
né? Então, como você falou, os vírus evoluem. E esse é o medo que a gente tem hoje. Que esse H5 se torne transmissível entre seres humanos, como os outros vírus influenza. A gente tem hoje muitos casos de influenza B, influenza A, H1N1, mas não são tão patogênicos quanto esse se mostrou. Dos casos humanos que nós tivemos nesse período, 2005, 2006, em torno de 50% foi fatal. Nossa. Então, a letalidade desse vírus é altíssima, né, da doença causada por esse vírus. Por isso, esse medo. E o que nós vimos agora, nesses casos de H5, é que também já teve mortandade de mamíferos, por exemplo, de leões marinhos no Peru. Em outras espécies já foram infectadas e foram a óbito. Então, assim, mas ainda não é um vírus que é transmitido eficientemente entre mamíferos, né? Entre eles os seres humanos. Então, é isso que a gente espera que isso não aconteça. A gente sempre espera que não aconteça. Isso. Mas se aconteceu hoje, o seu laboratório já está pronto ali? O que o senhor me diz? A gente tem o seguinte, dentro do fluxograma de testagem de H5, casos humanos suspeitos são enviados para os laboratórios de referência. No caso, no Brasil, a referência nacional Brasil é na Fiocruz, no Rio de Janeiro, e na região norte é no Instituto Evandro Chagas, no Pará. A gente pode apoiar, obviamente, mas dentro do fluxograma estabelecido hoje é esse o envio. Manda a amostra para ser genotipada lá. Para ser confirmado o diagnóstico lá. Porque é uma etapa independente da genotipagem. Entendi. Assim, já esclareceu para a gente a questão da possibilidade de transmissão. Pode ocorrer de humanos, mas ainda é baixa e eu vou continuar torcendo que continue sendo baixa. Mas, assim, vamos pressupor o pior. Se caso ocorra essa transmissão entre humanos e o vírus aumente ali o poder de patogenicidade entre humanos, qual é a chance disso ser uma epidemia? Olhando de uma visão bem assim, negativa. Olha, se a gente usar o exemplo do H1N1 de 2009, o potencial pandêmico existe. Sim. O que aconteceu em 2009 no H1N1? Aquele vírus também ele evoluiu dessa maneira. Era um vírus que circulava entre aves. Depois teve um primeiro evento de rearranjo. Ele começa a trocar segmentos genômicos. O influenza tem essa característica. Ele não é só um genoma, são pedaços do genoma. Então, se você tem 2 vírus influenza diferentes infectando a mesma pessoa, você pode sair um terceiro vírus, que é um pedaço de um com um pedaço do outro, sai um terceiro. Sim. Então, a influenza ainda tem essa característica. E o H1N1 de 2009, ele mostrou que ele era esse evento. E houve também um segundo evento desse de rearranjo em suínos. Então, os suínos são animais muito importantes nesse elo, porque aí você já está falando de um mamífero, você já está falando de algo mais próximo de nós. Sim. Então, esse monitoramento de outras espécies também é importante, porque esse vírus pode não estar infectando nós de uma maneira eficiente agora, mas tem um hospedeiro intermediário que faça isso. Ele está fazendo o processo evolutivo dele lá até chegar nos humanos. Então, isso acontece com outros vírus também, mas influenza em particular, os suínos são a gente tem que ficar de olho nisso, um alerta. Que foi o que aconteceu com H1N1. Interessante. Agora me fale uma coisa, o senhor falando da sua trajetória em relação à identificação de vírus na pandemia como um todo, o senhor se sente um homem realizado? É uma pergunta profunda, essa, né? Para pensar bem. Sim. Mas eu diria que sim, assim, do ponto de vista científico, né? Eu desde antes de entrar na faculdade eu tinha interesse em estudar os vírus. Eu fui de uma geração que viu muita gente morrer de HIV, né? De AIDS, né? Então, aquilo me chamou a atenção ainda na época da escola. Eu fiz trabalhos na escola por conta disso e fui me interessando pela virologia desde então. E aí, depois, quando eu entrei na faculdade e fui, né, aprofundando na área de virologia, me incomodava muito a questão de que, às vezes, você não fecha um diagnóstico. Aquela famosa é uma virose. Sim. A clínica, né? A Covid é uma virose, Sim. A AIDS é uma virose. Então, a gente tem viroses de quadros leves e de quadros muito graves. Então, isso daí foi algo que sempre me despertou, assim, de identificação de quais são, de onde veio, para onde vai. Então, aí a gente foi... quando eu entrei na Fiocruz, a gente começou a aprimorar alguns métodos de diagnósticos para arbovírus. E do ponto de vista assim, de se sentir realizado é de saber que nós conseguimos fazer um trabalho muito bom durante a pandemia. Muito bom mesmo. De dar uma resposta do que estava acontecendo,
né, no sentido do que nos cabia, né, a nossa parte era dizer o que estava acontecendo. Então, eu acho que nesse sentido, sim, a gente conseguiu, assim como foi com o chikungunya, né, como eu contei esses casos, como agora no caso do dengue 3. Então, nós já tivemos algumas experiências de vir de um caso, de alguns casos que poderiam estar ocorrendo na população aqui do Amazonas, ou de outros estados aqui do norte que a gente tem colaborado também, e de trazer à tona o que é. Olha, isso aqui que está parecendo dengue, não é dengue, é febre europosto, por exemplo. A gente está vivendo um surto agora de febre europosto na Isso que eu região ia norte. perguntar em relação ao Oropust, né, que Isso. chama. Então, esse é um outro exemplo. Foi um primeiro projeto que eu tive quando eu entrei na Fiocruz, um projeto apoiado pela FAPEAM. Se chama até um edital Primeiros Projetos. E nós aprovamos um projeto onde o objetivo era desenvolver diagnóstico para 2 vírus que a gente sabia que circulavam na região amazônica, mas não tinha um método bom de diagnóstico, que é o vírus Oropost e o vírus Maiaro. Maiaro, é. Isso. E aí nós desenvolvemos esse método, isso já há muitos anos atrás, começamos a utilizar justamente dentro daqueles casos que entram no critério. É um caso suspeito de dengue, mas não confirma para dengue. Sim. E é justamente agora, desde o final do ano passado, a gente está vivendo um surto de Oropost na região norte, pelo menos em Roraima, Amazonas, Rondônia e Acre. Esses eu tenho certeza, porque a gente tem os dados já confirmados. Temos muitos casos de Oropost. E, por exemplo, eu não sei agora nas últimas semanas, mas até a última vez que eu vi, no final de março, início de abril, tinha mais Oropost em Roraima do que dengue. Nossa. Então, assim, não é um vírus que não está aí. É porque se você não faz o diagnóstico, você não detecta. Você não sabe, de fato. Entendeu? Então, nesse sentido, assim, de ter contribuído para a melhoria, né, do diagnóstico, da vigilância como um todo, de ter formado pessoas que, na hora que a situação agravou muito, em nenhum momento pensaram em não trabalhar, né, em desistir. Nisso eu me sinto realizado. Se sente realizado. Para falar a verdade, o senhor mostra que a Amazônia ou o Amazonas ele está preparado para trazer esse tipo de informação que o mundo precisa. Quando veio a questão da linhagem da P1, das novas variantes, o senhor mostrou para todo mundo que nós somos capazes de fazer ciência com muita qualidade, né? Eu acho assim, se o senhor não se sentiu realizado, eu me sinto realizado pelo senhor em relação a isso. Uma outra situação, como microbiologista, qual seria o seu maior sonho? A gente estava conversando anteriormente, o professor ele fez a faculdade em microbiologia mesmo, né? Ele estava até contando que em tempo integral, de manhã a parte teórica e de tarde ele ia para a prática mesmo, então ele é formado em microbiologia. Qual que seria, assim, quando você estava lá você já até contou que participou ali, viu a questão do HIV como um todo. Qual que seria o seu maior sonho? Assim, nossa, eu tinha esse sonho como microbiologista e hoje eu vejo que deu certo. Eu acho que o sonho de todo mundo que trabalha com educação, né, e com pesquisa é ter cada vez grupos mais fortes trabalhando naquele assunto. Então, acho que o meu sonho hoje é ter uma formação local mais robusta para que a gente consiga dar sempre essas respostas, ser reconhecido como um grupo que a gente consegue fazer aqui, localmente. Não é uma questão de xenofobia, né? A gente tem parcerias, eu tenho parcerias, inclusive, fora do país. Mas, assim, as parcerias têm que ser um ganha-ganha para os dois. Não é só chegar, que já passei muito por isso. Várias pessoas me fizeram propostas de projeto de pesquisa e eu perguntava, qual é o nosso papel? Vocês entregam as amostras. Eu falei, não. Aí é muito fácil, Eu cortei várias vezes. Sim. Nos útimos 15 anos eu cortei várias delas. e nos últimos anos eu respondi assim, o que você vai fazer que a gente não consegue? Se você fizer algo que eu não consiga fazer, ótimo. Mas se for para fazer o que eu faço, não. Me deixa aqui. Então você vem ser um colaborador. A qualidade, de fato. Uma outra sugestão. Qual é a sua perspectiva em relação à ciência aqui no nosso estado? Olha, eu acho que, como eu falei, né, eu acompanhei bem os últimos 15, 16 anos dessa história. Sim. Eu cheguei no Amazonas como pesquisador DCR, que é um programa de desenvolvimento regional do CNPq, que é o nosso, né, conselho principal no país, junto com a FAPEAM. Então eu acompanhei, assim, o FAPEAM tinha pouco tempo naquele período, né, já tinham alguns anos, mas ainda estava no início. Então eu acompanhei muito essa trajetória e o fortalecimento do sistema de ciência e tecnologia no estado. Então, às vezes eu comentava com colegas do Rio, de São Paulo, de outros estados, o que a gente tinha, os editais que nós tínhamos aqui, o que a gente conseguia fazer, muitos ficavam surpresos da capacidade
temos. que nós temos. E como eu falei anteriormente, isso depende de investimento. Né? Não é gasto, é investimento. Né? Isso é algo muito importante para você saber. Nada que a gente faz no laboratório é barato. Sim. Nada. Então, a maioria dos insumos são importados. E quando fala em biologia molecular, a gente eleva, né? Isso aí, não tem como. Sim. Na biologia molecular você não consegue reaproveitar nada, né? Usou, descartou. Principalmente se você está trabalhando com diagnóstico. Sim. Né? Como é que eu vou usar um material de alguém que teve Covid para um método super sensível? Tentar esterilizar ali, vai não pegar tem de como. novo. Vai. Entendeu? Então, a contaminação cruzada é importante. Você tem vários métodos para evitar isso. Em biologia molecular, como são técnicas muito sensíveis, não tem como, não existe essa economia. Né? Então, como você falou, sem investimento não tem como. E o que eu acho muito bacana do que aconteceu aqui, claro que teve períodos que a gente teve uma queda, mas assim, de uma maneira geral, eu vi um fortalecimento do sistema de ciência e tecnologia, muito por conta da FAPEAM, e aí eu tiro o chapéu realmente para a FAPEAM, os investimentos que a FAPEAM fez no Estado, de colocar vários grupos, não estou falando só do nosso não, grupos de outras instituições de pesquisa aqui do Amazonas, no cenário nacional. Assim, de destaque nacional. Sim. Você tem alguma pesquisa que você tenha orgulho? Nossa, essa pesquisa aqui para mim foi o auge, eu gostei demais. Olha, posso dizer duas, né? Essa do método diagnóstico de Oropost-Maiaro, por exemplo, que foi uma pesquisa até relativamente barata, foi um projeto pequeno que nós fizemos, e que hoje é o protocolo usado no país. Olha. Não só no Amazonas, no país. Criou aqui e esse fluxograma foi estabelecido a nível nacional. Isso, nós desenvolvemos aqui. Em 2016, nós fomos para o Instituto Evandro Chagas, no Pará, que é a nossa referência regional. Fizemos a validação lá e aí começou alguns grupos serem utilizarem ao longo do país, espalhados no país. Né? Sim. Então, esses casos que eu comentei anteriormente de Oropost que foram detectados foi usando esse protocolo. E não só no país, por exemplo, o Instituto Pasteur da Guiana Francesa usa o nosso protocolo também. Olha. O surto que eles tiveram em 2020 foi usando o nosso protocolo. Então, isso eu tenho bastante orgulho desse projeto porque ele foi utilizado a nível não só nacional, mas mesmo internacional. E o outro é a resposta que nós demos na Covid. Sim. Então, isso realmente são dois orgulhos que nós temos. Não tem nem muito o que explicar, né, essa resposta que foi dada. Qual que é a mensagem que o senhor deixa para os profissionais da saúde e para cientistas brasileiros? Bom, a primeira coisa é que a gente sempre está aprendendo. Isso ninguém chega não vou aprender mais, você sempre está aprendendo. Eu aprendo com meus estudantes, eu aprendo com outros colegas pesquisadores, a gente está sempre aprendendo e tem que estar aberto para isso. Sim. Então, sempre tem novidades que a gente pode estabelecer, às vezes até de áreas um pouco afastadas, mas que podem ser introduzidas na nossa pesquisa. Eu tive a oportunidade de fazer muita interação com o pessoal de física, matemática, inteligência artificial. A gente tem trabalhado algumas coisas nesse sentido. A tecnologia caminha para isso, né? Exato. A questão da inteligência artificial. Então, a gente teve já até, inclusive, trabalhos publicados usando a inteligência artificial. Então, eu acho que essa troca multidisciplinar é muito importante. E a outra coisa é que, por mais que a gente, às vezes, viva momentos mais complicados no investimento de CET, a gente tem que ser otimista de lutar. Que dias melhores virão. Isso. Sim. Acho que essa é a mensagem. Legal. Qual a sua perspectiva para a gente encerrar? Eu acho que a gente está vivendo um momento bom, assim, porque a pandemia mostrou que sem ciência e tecnologia a gente não avança. Sim. E como isso ficou muito marcado para a população em geral, vacinas sendo feitas em tempo recorde. Esses resultados a gente Diagnóstico, vacina, protocolo. Nunca se estudou um vírus tão profundamente em tão pouco tempo. Sim. Nunca se aprendeu tanto. Então, eu acho que essa perspectiva fica. Assim, a gente aprendeu muito para enfrentar melhor outros desafios. Legal. A gente agradece profundamente a presença do Dr. Felipe, que contribuiu aqui com a gente, trazendo essas informações que são muito importantes em relação à virologia como um todo, a questão da sazonalidade amazônica. Eu, de novo, agradeço a sua presença aqui. Eu sei que a sua agenda é lotada. Eu sei que você está numa ponte aérea agora entre Manaus e Rio de Janeiro. Mas a gente agradece a sua presença aqui, toda a colaboração. E a gente pede para você curtir, compartilhar, comentar, enviar para um colega seu. A gente tem aqui informação com muita qualidade para você.